Começando a série aqui, livros para ler antes de morrer, atendendo a pedidos. Então o que a gente vai fazer? Temos poucos minutos para falar sobre algumas coisas aqui, sobre alguns livros interessantes, e a gente começa com esse aqui, ó. Pá! Kafka, Franz Kafka, A Metamorfose. Um livro espetacular, tá? De um autor tcheco, Kafka, e judeu. Portanto, livro proibido na Alemanha nazi, então só pode ser bom, né? Como é que você mede o parâmetro como é que você vê que o livro você tem que ler ele de qualquer forma? Se ele foi proibido na Alemanha nazista, se ele foi proibido na ditadura, perseguido pela igreja ou criticado pelos fascistas hoje, né? Então, se o livro ele passa por isso, ele só pode ser bom, ele tem que ser lido. E esse livro do Kafka, A Metamorfose, conta a história de um sujeito chamado Gregor Gregor Samsa, que vive com a família. Ele é um caixeiro viajante, e um dia esse cara acorda e ele havia se tornado uma barata. Você fala, porra, o cara virou uma barata. Sim, o livro é isso, o cara acordou e virou uma barata. E essa barata simbolicamente representa o quê? Representa tudo aquilo que a gente despreza, que a gente quer exterminar, que a gente quer eliminar, né? Quantas baratas, entre aspas, não tem em nossa sociedade, percebe? Esse livro ele é extremamente interessante, ele é uma obra que vai te fazer refletir sobre uma infinidade de questões, principalmente no que diz respeito a essa coisa do homem enquanto algo descartável, visto enquanto algo desprezível, que deve ser exterminado da sociedade, a barata. Esse daqui é de um autor colombiano chamado Gabriel Garcia Marques, e esse livro chama-se 100 Anos de Solidão. Trata-se de um romance que conta a história de uma família, uma saga que conta a história de uma família, os Buendia, e essa história é assim: uma família morava num lugar utópico, idílico, de nome Macondo, até que um dia aparece lá um cigano, e esse cigano diz para essa família, para alguns membros dessa família, que ele tinha uma pedra preciosa gigantesca, um diamante gigante, né? E ele leva esse diamante gigante, essa pedra preciosa gigantesca até o vilarejo, e essa pedra derrete. Por quê? Porque ela é um bloco de gelo. E a galera no vilarejo fala, porra, eu quero também isso, como é que eu faço? Não, se eu trouxer ela até aqui, ela derrete, vocês têm que ir comigo no lugar onde a gente encontra ela na fonte. E eles abrem uma picada, né, um caminho, e saem de Macondo, desse lugar que era utópico, idílico, entre aspas, perfeito, e etc., idealizado. E aí você começa a ver as relações desandando, percebe? Em nome de um bem material almejado, né, por eles. É muito bom esse livro, vale muito a pena ser conhecido, vale muito a pena que você o leia. É mais um daqueles para ler antes de morrer. Esse aqui, de José Saramago, escritor português, autor de Ensaio sobre a Cegueira, Ensaio sobre a Lucidez. Esse livro aqui é pouco conhecido dele, chama As Intermitências da Morte. Esse livro aqui é uma situação hipotética na qual a morte ela abandona um vilarejo hipotético em algum lugar. Então as pessoas param de morrer. O livro começa com a seguinte frase: e no dia seguinte ninguém morreu. E se ninguém morre, como é que você vai atribuir um sentido à vida, já que o sentido da vida é a morte, né? O que os sacerdotes irão vender? Não tem mais um paraíso, não tem mais uma salvação, né? Um paraíso compensatório, um inferno de danação. E não só nesse sentido, mas a própria funerária não tem mais o que fazer. Esse livro, cara, ele é muito, muito, muito bom. E no dia seguinte ninguém morreu. Pense em um mundo onde ninguém mais morre, né? É a reflexão que esse livro nos traz. Esse daqui trata-se de um filósofo existencialista chamado Jean-Paul Sartre. Esse livro ele é um dilema existencialista. Por quê? O existencialismo ele é uma corrente da filosofia que nos diz que o eu é um projeto pessoal pelo qual nós somos os únicos responsáveis, né? Então toda escolha é uma renúncia.
Não há Deus, não há horóscopo, não há nada que predetermine o que é a sua essência. A existência precede a essência. Então isso aqui é um dilema existencialista, um romance no qual um professor de filosofia engravida uma aluna e eles estão juntando grana para fazer um aborto. Todo tratado filosófico existencialista, em via de regra, é escrito em forma de romance, no qual o protagonista está vivendo um dilema, onde toda escolha é uma renúncia. Esse livro, A Idade da Razão, é simplesmente sensacional. Um outro aqui, para a gente dar continuidade, Lord of the Flies, O Senhor das Moscas, de William Golding. Tem um filme também, tá, desse livro. Esse livro conta a história de crianças que estavam no avião, tiveram um acidente aéreo, caíram numa ilha e dentro dessa ilha eles criam uma forma de organização, essas crianças. Então é para a gente entender aquela perspectiva russoniana, se o homem é um bom selvagem e a sociedade o corrompe, ou sob uma perspectiva hobbesiana, se o homem é o lobo do homem, né? Esses 4 livros, eles fazem parte assim de uma provocação inicial para a gente entender essa série aqui que a gente tem no canal, humildemente falando, de livros para ler antes de morrer, ou então assim, não morra sem ler isso, né? Eu acho que é uma coisa legal. E ao longo dessa série, entre aspas, nós vamos falar sobre várias outras obras que são imprescindíveis para que a gente consiga pensar fora da caixa, dormir fora da casinha e transcender a inexorabilidade da matéria. Começa com esse, você não vai se arrepender, beleza? É um vídeo curto, é só pra gente falar um pouquinho sobre os livros e no próximo a gente fala sobre mais alguns. Valeu? Beijão, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Tchau.